Uma coisa que me dá muito prazer, alegria e empolgação é a leitura de poesia, leitura de poemas, sonetos. E neste vídeo eu quero apresentar para vocês e ler os poemas barra sonetos que eu mais gosto, né, que mais me inspiram, por assim dizer. E eu não sei, talvez vocês gostem também de ler, e eu já peço que vocês deixem aqui nos comentários os poemas, sonetos, as obras de poesia que vocês mais gostam, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, curtam o vídeo e vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui, vou ler cada um desses 8 poemas barra sonetos que eu mais gosto. Então, o primeiro é o poema chamado Si, de Rudyard Kipling, um poeta que nasceu na Índia e morreu no Reino Unido, considerado um poeta inglês também, ok? E este poema, eu tenho ele aqui plastificado, ok? E diz o seguinte: este poema, antes de eu começar a ler aqui, ele trata sobre o que seria, digamos, as características da masculinidade, as características de um homem, o que seria um homem maduro. E ele diz assim: se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por que desse a vida, estraçalhadas, e refazê-las com bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculo, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, assim, quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda ordena, persiste. Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo o valor e brilho, tua é a terra com tudo o que existe no mundo. E, o que ainda é muito mais, tu serás um homem, meu filho. Então este poema é incrível, é um poema muito bonito, muito profundo. Eu sempre carrego comigo esta plastificação. É um poema que me marcou em várias fases da minha vida, né? Alguns fracassos relacionados à vida acadêmica e depois superação desses fracassos. Então, é um grande poema sobre o que é ser um homem, sobre as características de um homem maduro. Então, esse é um dos poemas que eu mais gosto, tá bom? E só para deixar claro, esta lista dos 8 poemas, sonetos que eu vou citar aqui, não está em ordem de hierarquia, ok? Eu não coloquei em ordem de hierarquia, todos são muito bons. Então este é o primeiro que eu queria falar, poema Si, de Rudyard Kipling. O segundo poema é o poema chamado Mar Português, de Fernando Pessoa. Eu sou muito fã dos poetas portugueses, e Fernando Pessoa escreveu este poema Mar Português, que fala sobre o heroísmo dos portugueses nas grandes navegações. E esse poema é muito inspirador para mim, e é um dos poemas que eu mais gosto também. E eu até decorei ele, né? Eu vou recitar aqui para vocês, Mar Português de Fernando Pessoa. Diz o seguinte: ó mar salgado,
quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que tu foste nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então este é o poema Mar Português de Fernando Pessoa. Um poema muito belo, poema que exalta a coragem, conta dos navegantes, né, portugueses que enfrentaram diversos perigos no mar, tempestades, ondas imensas, passaram por locais que antes nunca foram navegados, e ele pergunta, né, valeu a pena? E responde também, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, se eu não me engano, era uma região onde tinha grandes ondas, grandes tempestades, era um local muito perigoso. Ele fala, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Ou seja, da dor do medo, né? Da dor por vezes da desesperança, da angústia. Então é um poema muito bonito, é um poema que eu gosto muito. Mar Português de Fernando Pessoa, ok? Terceiro soneto agora, tá? O terceiro soneto que eu quero citar aqui é do Luís de Camões. Ele é conhecido pelo começo dele, né? Que diz que amor é um fogo que arde sem se ver, ok? Eu tô aqui com um livrinho dos sonetos de Luís de Camões, que também é português. Escreveu os Lusíadas, né? E este soneto diz o seguinte: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, tão contrário a si é o amor. Então esse poema ele tenta definir o que é o amor, né? Que é algo quase impossível, é algo muito difícil. E aqui ele traz esse poema profundo, né? Tentando dizer o que é o amor. É um dos poemas, um dos sonetos mais conhecidos do Luís de Camões. Ok? Amor é fogo que arde sem se ver. O quarto poema que eu quero trazer também é do Luís de Camões e está aqui nos Lusíadas, né? No primeiro canto. No primeiro canto. E diz o seguinte, esse aqui eu também decorei, tá? Então eu vou recitar aqui para vocês. Diz o seguinte: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então este poema ele está falando está elevando, né, o heroísmo dos portugueses acima do heroísmo dos gregos e dos troianos. Então ele cita, por exemplo, ele fala aqui, né, fala de Alexandre e de Trajano. Então, cesse de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram.
Então, Alexandre está se referindo a Alexandre o Grande. Esse foi um grande homem grego. E Trajano, que foi um romano, né, também um grande herói. E ele fala, né, cesse as navegações dos gregos e dos troianos, cesse a fama das vitórias de Alexandre e de Trajano, que eu canto peito ilustre lusitano, né, português. Cesse tudo o que a antiga musa canta, que era essa musa grega, né, e fala de Netuno e Marte relacionado aos deuses, né, gregos e romanos, e ele fala que outro valor mais alto se levanta, seria esse heroísmo dos portugueses, né. O próximo soneto aqui é de William Shakespeare, ok? Grande Shakespeare, poeta inglês, escritor inglês, que é o soneto 116, ok? Falando aí do amor, né, do casamento, da união, diz o seguinte: de almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura, é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Então esse soneto 116 é um dos mais conhecidos do William Shakespeare. É um soneto muito bonito, muito belo, fala do poder do amor, né, que encara as dificuldades, não é algo que vacila todas as vezes, mas antes que se afirma, né, para a eternidade, não se altera, ele fala, né. Amor não é amor se quando encontra obstáculos, dificuldades, ele se altera. Então, o amor verdadeiro é aquele que se afirma, mesmo diante dos problemas, dos obstáculos, algo que se firma e que se mantém inalterado. Então, esse é um belo soneto, soneto 116 de William Shakespeare. E o próximo soneto é também do Shakespeare, que é aqui na nossa lista, eu acho que estamos no sexto, né, agora. Então, o sexto soneto também é do Shakespeare, que é o soneto 18, ok? E diz o seguinte: se te comparo a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes ele desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na terna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás. E enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Então, neste soneto, William Shakespeare ele está elevando aqui a figura da pessoa amada. Ele fala que, comparando com o dia do verão, mas ele fala que o dia do verão ele é mutável, ele muda. Ele, por vezes, o sol está brilhando em demasia, outras vezes está muito fraco, né, que desmaia com frieza. E o que é belo no dia do verão declina num só dia, ou seja, se acaba rápido. Por isso que nos primeiros versos ele fala aqui, e o tempo de verão é tão pequeno, é bem pequeno. Por quê? Finda rápido. Mas em ti, ou seja, na pessoa amada, o verão será eterno. Né? E a beleza que tens não perderás. E ele vai escrevendo e fala, nestas linhas, ou seja, que ele está escrevendo, com o tempo crescerás, a pessoa amada. E enquanto nesta terra houver um ser, uma pessoa, meus versos vivos te farão viver. Então é esses versos que ele escreve
sobre a pessoa amada farão ela viver, continuar viva. Ou seja, é algo que vai se manter durante o tempo. Diferente de um dia de verão, que apesar de ser belo, declina num só dia, né? Ou seja, se acaba rápido, pois o tempo de verão é bem pequeno. Então este é um belo poema, eu tentei decorar ele hoje. Então é um belo poema, um poema muito bonito, que fala sobre a pessoa amada, certo? O próximo poema é de uma mulher, também inglesa, Elizabeth Browning, que é Sonetos da Portuguesa. Este poema está escrito aqui no Sonetos da Portuguesa e é o principal poema desta obra. Okay? Também fala sobre amor, sobre a pessoa amada, como que ela ama a pessoa amada. E ela escreve nesse poema como que é. Tá? Vou ler aqui para vocês. Ele está escrito aqui também no meio do livro, mas também está aqui atrás. Esse aqui que é o principal. Eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte. Como te amo? Deixa eu contar os modos. Te amo do fundo e da largura e altura. Aqui a alma chega quando os fins procura. Do ser da graça ideal, sumindo a todos. Eu te amo ao nível das necessidades, serenas, seja ao sol ou luz de vela. Livre te amo como quem luta pela justiça. Pura te amo sem vaidades. Te amo com a paixão que punha em uso na dor. Com a confiança de menina. De um amor te amo às vezes já confuso. Pois quando perde, a mais se determina. Te amo rindo e chorando. E até me induzo a na morte te amar, se Deus designa. Então, esse poema aqui fala do modo como ela ama a pessoa amada. Né? Então, ela explica, ou tenta explicar aqui, por meio dos versos, como que ela ama. E um dos pontos mais interessantes aqui deste poema é que ela fala: livre te amo como quem luta pela justiça. Então, a pessoa que luta pela justiça, ela luta livremente. Ela luta com liberdade, com coragem, né, com perseverança, porque ela sabe que é por algo bom, que é pela verdade, que é pela justiça. E também ela fala: te amo com a confiança de menino, né? Como se fosse uma menina que confia no seu pai, é o modo como ela ama a pessoa amada. Te amo rindo e chorando, seja na tristeza ou na alegria, pois quando perde a mais se determina, e até me induzo a na morte te amar se Deus designa. Então ela coloca aqui o amor como se superando até a morte, se Deus assim o queira. Então é um poema muito bonito, muito belo, que está aqui na obra Sonetos da Portuguesa, da inglesa Elizabeth Barrett Browning. Ok? Belo poema. Então este é o sétimo, né? Sétimo poema, sétimo soneto no caso. E por fim, o último soneto, que é um dos meus preferidos, é o oitavo, é um do poeta brasileiro Olavo Bilac, ok? Chamado Língua Portuguesa. Neste poema ele exalta, né, a língua portuguesa por meio dos versos, e é um poema muito bonito, muito belo também, sobre a nossa língua, né? O nosso idioma, a língua portuguesa. Então vou ler aqui para vocês, ok? Ele diz o seguinte: última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronco e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho,
e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então este é um poema muito bonito, de Olavo Bilac, língua portuguesa, tá? Esse poeta brasileiro, né? Grande poeta brasileiro que escreveu. Então são esses os 8 poemas barra sonetos que eu mais gosto, que mais me inspiraram até aqui. Se vocês gostam também de ler poesia e tem poemas e sonetos que são os seus preferidos, talvez você já decorou alguns deles, deixa aqui nos comentários para eu conhecer quais são, ok? Então esses são os meus preferidos, os que mais me inspiraram, os que eu mais gosto e os que eu tenho tentado decorar também, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se inspirado em algum desses poemas, sonetos. E se você já conhecia alguns deles, deixa aqui nos comentários também, ok? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo.